aqui mais um podcast. Tô aqui com os meus amigos mais uma vez. Então, hoje o podcast vai ser como prometido com a nossa querida professora Juliana. Chega pra cá, chega pra cá. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Fala, meninos. Como prometido, hoje, como o Vitor já veio, hoje é ela que vai agora desmentir tudo. Ih! Ela falou que já assistiu o podcast, então o que tiver de errado, ela vai corrigir hoje. Então, a gente vai começar por onde? O que vocês querem saber? Pelo começo. Vamos lá então. O que vocês querem saber sobre mim? Calma aí. Começando pela Vida pessoal, claro. Começando pela sua vida pessoal. Como é que a senhora chegou aqui no Ranhete? Então, eu fiz o concurso do estado de edital de 2013, mas a prova foi em janeiro de 2014. Quando foi em março, o concurso foi homologado. A primeira chamada foi em maio e eu fiquei em 11º lugar. Que isso, é muita informação, calma aí. E aí, em setembro, eu fui chamada. E aí, eu tomei posse, era para cadastro de reserva e eu fiquei em 11º lugar. Caramba. Eu quero gritar nerd. Aí, quando eu cheguei para escolher escola, no final do ano, eu fui convocada em setembro, até entregar documentação, passar a perícia médica, publicar a posse no Diário Oficial, e isso já era um final de novembro. E aí, eu fui escolher escola e os meus horários todos quebrados, eu já tinha uma matrícula em Magé, e aí não tinha nenhuma escola, eu ia ficar trabalhando quase que a semana inteira em Nova Iguaçu. Aí lá na Metropolitana perguntaram, pode ser em Queimado? Você fica só 6 tempos lá até o final do ano. E isso faltava menos de um mês para terminar o ano. Ano que vem você resolve sua vida. Eu falei, tá bom. E assim foi, só dei aula uma semana. Quando foi na semana seguinte, era feriado de Nossa Senhora da Conceição, não sabia, cheguei na porta da escola, era feriado, fechada. Na outra semana, conselho de classe, acabou o ano. E aí sobrei na escola, voltei pra Metro. Aí entrei de férias, aí falei, em janeiro você volta pra escolher escola. Tô eu na Metro o dia inteiro, a manhã inteira, cansada, tinha um vasinho de flores com uma caneta amarrada, eu com aquele vaso debaixo do braço, com a caneta anotando o nome de um monte de telefone pra ligar pras escolas pra ver se tinha vaga. Nisso, a Márcia, que é diretora, tava lá na Metro que tinha ido resolver um problema. E ela me viu de um lado pro outro, olhando pro quadro que tinha, que era uma parede inteira com o nome das escolas e os telefones. Ela, desculpa, mas eu tô vendo que você tá aí um tempão, você é professora? Não sou de história. Ela, você tá sem escola? Eu assim, tô. Ela, poxa, na minha escola o professor saiu, que foi assumir uma direção. Tem 12 tempos lá. É lá no Ranhete. Eu falei assim, mas onde fica? Eu não moro aqui, não moro em Nova Iguaçu, não tinha mínima ideia onde ficava. Eu falei assim, mas é perto do centro, é fácil de chegar? Não, a escola é muito tranquila, liga pra lá. Aí me deu o telefone daqui pra conferir se tinha as vagas. Aí tinham as vagas. Aí eu falei na Metro, eu quero ir pra essa escola. Não, mas não tá aparecendo aqui o nome. Não, acabei de ligar pra lá, falei com a diretora, tem vaga lá. E aí me deram o memorando e eu vim pra cá, tô aqui desde fevereiro de 2015. Caraca. Aí eu tô aqui até hoje. Isso antes dela ser diretora? Antes dela ser diretora, ela ainda era professora de geografia. Caralho. Aí isso foi em Ela é 2015, quando foi em 2018 ela assumiu a direção. Em maio de 2018 ela assumiu a direção. Mas ainda era professora. Nossa. Cara, eu sou muito ruim com data, ele é ótimo. Será, né? Cara, pior que eu tava, tipo, em 2018 eu tava aqui, eu nem, lembrava da eleição. Cara, Eu tô aqui desde o 6º ano. Perguntar o ano que eu entrei na escola, eu não sei. Eu tenho que parar pra fazer a conta. caraca, Eu esqueci qual é a última diretora. Era Vanderlei. Era Vanderlei. Ela é a Denise. Mas acho que quando você entrou já era. Eu acho que eu nunca já era vi, Márcia a mas- direção. Não, eu Ainda lembro era que Vanderlei. tava no finalzinho. Era. Acho que devia ser Eu no lembro final. de ter aula de geografia com a Márcia. tava no finalzinho, eu acho. Mas aí, professora, a gente quer saber um pouco sobre a sua infância também. Como é que foi a sua infância? Olha, minha infância foi uma infância divertida. Eu sou filha única. Nem sofreu. Não, eu sou filha única, mas embora eu falo que os filhos únicos são mimados, não fui mimada. A minha família é Foi, enorme. Foi. Só por ser única. Não. Nunca nem é. brigou pelo controle da televisão. Mas assim. Olha só, se eu fizer assim, ó, na frente do negócio de trocar o canal, ela não sabe por quê.
Mas assim, a minha família é enorme, tanto parte de mãe quanto parte de pai. Minha mãe tinha 10 irmãos, meu pai também, em 10 irmãos, são muitos primos. Então assim, final de semana eu tava na casa ou de uma avó ou da outra. E os meus primos regulam todos a minha idade. Então assim, cresci cercada, né, de criança brincando, jogando queimado, bandeirinha, elástico, andando de bicicleta na rua, soltando pipa. E aí, na hora de fazer rabiola, meus primos, né, queriam ajuda, mas na hora de soltar a pipa eles não deixavam. Aí, vai deixar eu soltar? Não, ia lá, arrebentava ali e saiu correndo. Ia pra minha avó pra me bater. Mas foi uma infância legal, uma infância divertida, aproveitei bastante. Agora uma curiosidade rapidinho. O que passou pela sua cabeça? Eu pensando assim, pô, vou virar professora de história. Então, ser professora, quando a gente é criança, né, geralmente, pelo menos as meninas da minha idade, vamos brincar de escolinha? Eu nunca gostei de brincar de escolinha. Nunca. Eu queria correr, brincar de queimado, bandeirinha, pular elado, queria, né? Escolinha nunca foi minha praia. E aí eu falava, eu vou ser médica, eu vou ser pediatra. Mas aí fui crescendo, o tempo foi passando, falar em doença, ver gente morta, defunto, fazer anatomia pra mim. Não desmaio, mas eu tenho um certo medo, receio. Não rola. Ver defunto, eu fico com aquela imagem do morto na cabeça, não vai. Aí eu pensei, medicina nem passar, área de saúde, nada. Aí eu pensei, vou fazer psicologia, também tem anatomia. Eu falei, não, nada ligado à área de saúde. Quando chegou no ensino médio, eu acabei indo fazer o curso de formação de professores. Até então, você sai formada, né? Professor na época, né? Era a primeira parte. No Rangel? Não, no Rio, foi no Carmela Dutra. Que eu moro no Rio, né? Então foi lá, em Madureira. E aí fui fazer formação de professores e me encantei, gostei. Mas não queria fazer pedagogia, não queria trabalhar com os pequenos. Embora eu goste muito de criança, mas não tinha aquela coisa para trabalhar com pequenos. Aí, dentre, né, as matérias, pensei em fazer física, não educação física, física mesmo, pensei em fazer física. Meu primeiro vestibular foi para química, engenharia química. E aí comecei a pesquisar sobre as matérias e vi história. Sempre gostei muito de história. E eu falei assim, é história. E aí, né, fui fazer a faculdade de história. Eu tenho o bacharelado e a licenciatura. Bacharelado é o que me dá licença, permissão para fazer pesquisa em história. Eu sou historiadora. Eu terminei de me formar, meu primeiro emprego foi como historiadora. Eu comecei fazendo história. A senhora já visitou muitos museus? Já, vários. Ué, isso é o mínimo, né, Renan? Vários. Poxa, Renan. Vários. E, né, aí a licenciatura é o que me dá a permissão para ser professora. Eu me formei no dia 31 de julho de 2006. Em agosto, eu já estava trabalhando como historiadora. Na faculdade, eu já tinha feito o estágio, né, do bacharelado também, fora da licenciatura. E quando foi em fevereiro de 2007, eu comecei a dar aula. Então, eu trabalhava tanto com a pesquisa quanto dando aula ao mesmo tempo. A senhora parou com aqueles projetos de coisar a leitura? Os projetos de pesquisa, por enquanto, eles são parados, porque o último livro, né, eu era assistente de pesquisa, o último livro foi publicado e até então não tem nenhuma pesquisa em curso. Aí, por enquanto, eu lembro da senhora falando isso um tempão atrás. Só que depois nunca mais falou. Eu trabalhei durante muito tempo. Eu trabalhei de agosto de 2006 até setembro, mais ou menos, de 2013, como historiadora. Como assistente de pesquisa de um professor na Universidade de Denver, nos Estados Unidos. E assim, se eu pudesse, né, voltar, eu queria muito que abrisse concurso pro Arquivo Nacional, para um arquivo, para fazer concurso na área de historiadora. É uma área que me encanta muito, eu gosto muito. Eu gosto muito de estar com os documentos, estar com as fontes, escrever a história. É uma coisa que me encanta muito. Né? Muito doido. Então, uma coisa que eu não lembro agora, se a gente perguntou pro professor Vitor, então a gente já pergunta pra senhora. Como é que foi assim que vocês se conheceram? Vocês já se conheceram na escola ou ele chegou pra você já se jogando uma cantada tipo, ó, vou passar uma cantada aqui agora ao vivo, façam com a morena que nunca falhou. Asa de urubu, pena de galinha. Namora comigo e eu te pago uma coxinha. Pensa, no mínimo ria ela vai. E qual é a mulher que eu não gosto de... Eu não conheço uma mulher até hoje que não gosta de coxinha. De verdade. Aí...
Putz. Vai ou não E vai? ele me conquistou pela boca. Ó. Mas foi com brownie. Ah! Mas foi com brownie. Então, eu já trabalhava aqui, né? Trabalho aqui desde fevereiro de 2015. Quando foi em 2018, início de 2018, o Vitor veio dar aula aqui. Só que ele dava aula só pro ensino médio e eu dava aula só à tarde pro fundamental. Então eu não conhecia. Ele Viu? me Aceitou, via. cara. Não conhecia. Ele sabia quem eu era, ele me viu em fotos de festa junina, em coisas da escola, no grupo da escola. E ele falava que ficava perguntando pro Wagner e pros outros professores: quem é essa professora? Quem é ela? Já viu que se apaixonou já. Se Foi apaixonou a só primeira pela olhada. foto. Foi, por foto. Aí fala: Juliana, professora de história, trabalha à tarde. E ele disse que ficava no horário, no quadro de horários na sala dos professores, procurando os dias que eu trabalhava. E nunca eram os dias dele. Ele vou ficar até mais tarde pra ver o horário que ela chega. Nunca eram os mesmos dias. Aí passou 2018, 2019. Em 2018 eu tinha terminado um namoro, ele ainda estava namorando, terminando quase que o dele. Eu tinha acabado de terminar o namoro. E aí passou 2018, passou 2019. Aí veio 2020 a pandemia, né? Todo mundo em casa, ninguém se viu. Quando chegou 2021, a gente voltou uma semana, uns 15 dias, aí depois parou as aulas, né? Ainda por conta da pandemia. E eu já estava aqui trabalhando. Eu voltei a trabalhar direto, porque eu estava ajudando a Márcia estava sem diretora adjunta, aí que eu fiquei ajudando ela na direção. E estava aqui durante toda a semana na escola. Aí ele foi e postou uma foto no grupo com um bolo de brownie lindo. E vocês sabem que eu adoro comer, né? Doce, então, é um problema. Aí todo mundo começou no grupo a falar: poxa, leva o bolo na escola, quando as aulas voltarem, leva pra gente lanchar. E todo mundo brincando. Falei assim: eu tô na escola às quarta-feiras, quando você for, você leva esse bolo na quarta-feira que eu tô lá. Mas falei sem maldade, falei porque eu queria comer o bolo, sem pretensão. Aí ele, né, já foi a deixa. Ele já que pensou: agora descobri. Quarta-feira. Foi a deixa. Aí, o que acontece? Passou. Aí, naquela época ainda não tava tendo a vacina e os professores ainda não, era só os idosos, né? E tava todo mundo naquela ansiedade para querer ser logo vacinado. E em Magé, que eu tenho a minha outra matrícula no município de Magé, tinham anunciado que iam começar a vacinar os professores. Aí tava conversando no grupo da escola, aí eu falei assim: em Magé eu vou ser vacinada logo. Aí ele começou a puxar assunto. Aí ele: você vai vacinar em Magé, não sei o que, e começou a puxar assunto. Aí foi. Conversamos assim com todo o restante dos funcionários no grupo, passou. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem no privado, perguntando o endereço de uma escola. Ele já sabia o bairro que eu morava, perguntando o endereço de uma escola que era próximo da minha casa. Aí eu fui e expliquei onde era a escola. Ele sabia onde era a escola, ele só queria. Sabia. Ele só queria, né? Ficou curioso. Puxar assunto. Aí a gente começou a conversar todos os dias, ficamos aí uns 15 dias conversando. Papo vai, papo vem, a coisa, né? Foi sair, aí ele me chamou, me convidou pra sair. Eu falei assim. Restaurante? Nós fomos, aí eu falei assim: naquela época eu tinha parado de novo as aulas, o Magé não tava dando aula. Aí eu falei assim: marcar durante a semana, à tarde, no shopping, na praça de alimentação. Porque, assim, eu sabia que ele era professor, mas eu nunca tinha visto, sei lá, se era maluco. Sei. Aí eu falei assim: Agora mãe. você tem certeza. Agora eu Agora tenho. tem. Aí eu falei assim: mãe, o professor chamou pra sair. Aí minha mãe: vai, mas marca num lugar público. Eu falei assim: tá bom. Eu falei assim: vou marcar no shopping, que era perto de casa, eu ia e voltava a pé. Eu falei: vou marcar lá na praça de alimentação do shopping. A gente marcou 3 e pouca, 4 horas da tarde. E aí fui. Quando eu cheguei, que tava ele lá, já em pé, me esperando com uma caixa desse tamanho, repleta de brownie. Mano, Brownie de tudo quanto era tipo. nunca conquistava mulher, era a barriga. Aí tinha brownie recheado de ninho, tinha brownie recheado de brigadeiro, de doce de leite, tinha brownie em pote, tinha brownie da forma tradicional, tinha um brigadeiro recheado com morango. Calma aí, gente. Tinha de vamos com Ferreiro calma, Rocher, gente. era uma Vamos caixa, com depois eu mostro a calma, foto pra vocês, era uma caixa Só desse foto? tamanho. Só de foto? brownie. A gente quer uma caixa também. a gente Aí, quer uma eu caixa não pra esqueço, ver. foi dia 14 de abril de 2021. Aí foi a nunca primeira vou guardar vez, desse aí foi cara, quando eu o né? conheci pessoalmente. Aí ele me contou da história do Wagner, né? Que ele ficava, né,
perguntando quem eu era, que ele já sabia quem eu era, que ele sempre teve a intenção, mas a gente não se encontrava. E aí, quando foi dia 14, aí continuamos nos falando todos os dias. Aí quando foi dia 20 de abril, ele me chamou pra almoçar. Nós saímos, aí eu fui, aí ele chegou com uma caixa de bombom, ajoelhou e me pediu namoro. Cara, Ah lá, que bonitinho. Pô, caixinha de bombom não tem como, É? né? Pô. Aí Se fosse foi. um buquê de coxinha, então... Aí eu buquê de coxinha. aceitei e estamos aí, né? E até Já hoje prestes ele- a casar. Agora, mais importante, o que tem? Já me contaram que é mês que vem, o que vai ter? Casamento. até hoje ele nunca E mais a- deu um brigadeiro pra ela. Não, dá. Não, e agora a parte mais importante. Foi só o primeiro dia. Não, Não, dá. Só Dá. pra conquistar. mês que vem vai ter o casamento, já estamos convidados já, Com tá? certeza. A gente já está se autoconvidando pro casamento. Não importa onde for. Mas Lá no estaremos Rio, lá. todo mundo, discussão pro Rio. É um ônibus gigante. Estão vendo, né, chat? Só, Escola né? inteira. Ó, a chat tá convidando a gente ao vivo. Discussão pro Rio. Mas vai ser quando? 15 de outubro no cartório e dia 1º de outubro na igreja. 1º de outubro. 1º de outubro. Vocês não pensaram em fazer em outro lugar, não? Tipo, na praia ou ao ar livre? Olha, ainda tá bem complicado, né? Por conta das restrições, algumas restrições. E assim, eu sempre fiz questão da bênção. E eu sou católica e a bênção só vale na igreja. Não dentro da igreja, do ambiente da igreja. Então o padre ele não pode ir na praia, não pode ir no salão de festa ou outro lugar Isso é para sacanagem. realizar o casamento. Então, por isso, Tanto até na que igreja. a gente foi naquela igreja lá em Petrópolis, né? Eu lembro até hoje, tinha. Como é que era o túmulo de quem que tinha lá? De Dom Pedro, cara. O túmulo de Dom Pedro, né? Era de Dom Pedro, do Conde D e Da esposa princesa dele. Isabel. Até eu lembro Sei. disso, Fina. Pô, até eu lembro. Vocês foram tão bem comportados que nós ganhamos a explicação do guia de graça. Sério? Grátis, 0800. Ele deu de presente que nós nos Comportado, comportamos tão bem, né? comportado, muito Não, mas vocês comportado. foram. Depois Calma aí, daquela calma aí, briga calma dos aí, dois calma lá aí. na frente. dos Agora, a gente já vai trazer esse assunto de Petrópolis, mas primeiro, como é que é assim a sua relação com os alunos? Já que eles são tão comportados. Ah, gente, graças a Deus eu tô aí há 15 anos e meio nas salas de aula. Eu nunca tive problema com alunos, sempre me dei muito bem com todos eles. Eu dou aula tanto do 6º ano ao 3º do ensino médio, já há 2 anos eu dou aula, faço hora extra à noite no EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, então eu tenho alunos de 18 anos, porque lá tem que ser maior, é à noite, né, e pro ensino médio tem que ser maior de 18 anos. Então eu dou aula para alunos acima de 18 até 60, 70 anos. E assim, já é próximo a uma comunidade, então a maioria são moradores de comunidade, mas nunca tive problema, nenhum aluno nunca me desrespeitou, sempre houve um respeito e um carinho muito grande, tanto da parte dos alunos comigo, pra eles e eles comigo. Como é que você se dirige ao aluno de 60 tipo? Ah, tipo, senhora, ó, que senhora. tipo, se fosse você falar João, senta, aí seu João, você poderia sentar por favor, deve ser aquele Seu mesmo João. impacto de professor, tá É meio ligado? bizarro. Ah, lá o seu Bizarro. João, ele não fica em pé, entendeu? Ele nem consegue levantar. Tadinho. Aí é mancada. O cara tá na cadeira de roda. Tadinho. Vai receber aula. O cara tá morrendo. Vamos lá. Agora eu deixo as honras pra vocês. Quem aí quer começar a falar sobre Petrópolis? Pergunta aí, Adriel. Cara, eu não tenho muito o que falar não, mano. Só É. senão... Então, eu vou dar uma resumida pro público e vocês pensam aí. Resumido, você nem tava lá, mano. Eu não vou mais resumir. Vai lá. Mano, que bico que Ele realmente não Filho, tava. tadinho. Mas eu acho que ele sabe de tanta coisa, mas ele não tava lá. Não era isso que eu ia falar, gente. É assim. Teve uma viagem pra Petrópolis quando eles estavam no 9º ano, porque eu não fui junto. E deu tudo errado. Não, pera, Não, tudo foi errado uma não. viagem legal. Foi uma viagem boa. ótima, mas na volta. Deu tudo Mas errado. vocês vão descobrir ao longo do vídeo. É resumidamente isso. Então, como eu não tava junto, eu vou deixar eles perguntarem. Não, é porque tipo, a gente queria saber Ah. em relação a, por exemplo, na visão dos alunos,
mesmo dando aquela merda toda, Foi foi legal, pô. Foi. Foi um negócio marcante. Mas na Bem visão do marcante. professor, como foi essa viagem? Olha, foi uma boa viagem, né? Eu lembro, nós fomos primeiro ao Quitandinha, né? Tiramos fotos na porta, fomos para aquele Até ali tava tudo gramado, maravilhoso. tranquilo, A né? parte A boa, programação era o Quitandinha, passar no Quitandinha, não tinha, a agenda estava lotada, não tinha como a gente entrar, mas ir na porta tinha para vocês muita gente conhecerem. lá. Ir ao Museu Imperial, ao Palácio de Cristal, passar pela Casa de Santos Dumont e voltar, que a gente tinha que sair de Petrópolis por volta de 3 horas da tarde, no máximo 4 horas, porque a gente tinha que estar Chegar na 11, escola No quase máximo, meia-noite, no máximo né? 4 Porque a gente tinha horas. horário pra chegar na escola. E assim, foi ótimo lá no Quitandinha. Marcamos, né? Fomos ao Museu Imperial. Foi super legal, né? E eu lembro que os alunos depois ficavam morrendo de rir, porque vocês me ajudaram a tomar conta de vocês lá dentro. Eu fui explicando, né, as coisas do museu, as obras para vocês. Quando eu vi, como tinham vários alunos de várias escolas do estado, tinham, né, vários de outra escola atrás ouvindo a minha explicação, e até turistas, eu lembro que tinha franceses, argentinos, e tava lá pegando onda Parou na um nossa bolo aula. junto com a gente. Parou um bolo. E vocês foram muito legais, porque vocês me ajudaram. Via gente na frente, no meio, gente atrás, pra gente não esquecer ninguém. Fomos, né, de lá a pé, entramos na catedral, entraram na igreja, se comportaram bem, respeitaram o lugar, né? Ganhamos a visita, a explicação do guia, né? Andamos pelas ruas de Petrópolis a pé, fomos pro Palácio de Cristal. Nisso começou a chover. Eu falei assim, então vamos cortar a Casa de Santos Dumont e vamos. Começamos a ligar pro motorista do ônibus pra avisar que a gente já tava vindo embora. Cadê que ele atendia? Nada. Aí começou. Aí, da viagem. pra vocês até então tava tranquilo, É, porque a porque gente eu não ficou sabia só de pra nada, mim. é. E eu já tava ficando desesperada, porque assim, uma coisa sou eu sozinha, uma coisa é eu responsável 40 por mais de 40 menores. Pô, Se acontecesse alguma coisa, eu ia falar o quê pro responsável de cada um? Então, né? Eu percebi que eu não tava dando merda quando eu vi a professora Jana do nada se for no telefone, juntou mais 3 assim. Aí eu comecei a ligar pro motorista do ônibus, nada. Aí comecei a ligar pra Márcia. O motorista não atende. Aí Márcia ficou desesperada daqui, tentando falar com ele, com a empresa, e nada. Aí com muito custo, a Regina Célia, né, que faleceu, que trabalhava aqui, também estava com a gente nesse dia. Ela conseguiu descobrir onde estava estacionado o ônibus. A gente fomos andando até lá, naquela chuva fininha, a gente descobriu que o ônibus estava enguiçado. E aí começou o desespero, ele não abria nem a porta. Lembra que a gente entrou pelo para-brisa? A gente teve que pular o banco do motorista pra poder se abrigar da chuva, e a comida, a mochila, tava tudo dentro do ônibus. E começou aquela briga. Aí a moça da agência, não, o motorista vai dar um jeito, eu não vou descer a serra chovendo com mais de 40 adolescentes. Você vai me mandar um ônibus. Ônibus leito. Você vai me mandar um ônibus pra eu sair com os alunos daqui. Moral E da começou a briga, né? Márcia brigando aqui, eu brigando de lá, e todo mundo Adicionando pra algumas poder. coisas aqui, nessa hora que a gente entrou no ônibus, já tava Quase escurecendo. 6 horas. Já tava né? escurecendo, então a gente ficou um tempinho lá no ônibus, tava escuro, Era geral com a véspera de lanterna feriado, assim. 19 Geral de com a novembro. lanterna. Um tempinho. Era aquele véspera de tempinho. feriado, a cidade lotada. No dia seguinte era a inauguração do Natal Luz e tinha um show de graça do Padre Fábio de Mello. A cidade tava toda parada. Passou na praça, tava uma árvore enorme. Eles estavam assim, fazendo. sabe, preparada Então, na praça. até um ônibus que a empresa contratou conseguir chegar em Petrópolis para buscar a gente, nós saímos de lá, já era quase 9 e pouca da noite, 10 horas. Nós chegamos na escola mais de 11 horas da noite. Eu ainda Então, peguei assim, chuva. E o que vocês comeram? Então, Então. eu peguei chuva. Pois é, então, alguns alunos tinham levado lanche, mas a Márcia me autorizou, a gente foi na padaria, a gente comprou refrigerante, pão, mortadela, biscoito, Aí aquela água, padaria é muito bonita, né? cara. Fez Mas aí, lanche, né? E alguns alunos também já tinham levado, então a escola forneceu o lanche, água, tudo. E assim, eu disponibilizei o número do meu telefone para os responsáveis que quisessem ligar, entrar em contato, pedir para guardarem a bateria, né? Não ficar ouvindo música, pra gente poder ter bateria para entrar em contato. E assim,
eu tentava passar o máximo de tranquilidade possível pra vocês, mas por dentro eu tava desesperada. Mas o que eu vou fazer com mais de 40 alunos à noite em Petrópolis? Pô, se Como é que eu vocês vou descer a tivessem serra com vindo chuva? andando, vocês chegavam antes do outro. Então, quando eu cheguei aqui, todo mundo saiu salvo, sem nenhum arranhão, os responsáveis aqui, correu tudo bem, aí... Não é coisa. E quando eu cheguei em casa, que já era mais de meia-noite, meu pai, você nunca mais vai em frente com a aula. Ah, quem levou a bronca no final. Quem levou a bronca fui eu. Quando a gente tava voltando, cara, metade, eu acho que o ônibus inteiro tava dormindo, todo mundo tava cansado. Não, o ônibus inteiro não. Tinha uma garota. Tinha Não. metade do Não ônibus vou tava supor dormindo. nomes que falou a volta inteira. Quem? Sozinho. Não, cara, Não vou falar tem nomes. que botar nome. Ah, cara, eu só sei de uma coisa, a Cadu tava capotado do meu lado. Tá. O Adriel tava do meu Mas lado assim, aqui, ó, com a toalhinha aqui. Mas na pergunta base. se os alunos desistiram de passear comigo, porque naquela época todas Não, as turmas claro passearam. que não. Eu fui com vocês pra Petrópolis, eu fui com o 8º ano pro museu na Praça 15, fui com o 3º ano e o 1º ano no Forte do Leme, do Centro Cultural Banco do Brasil e do Centro Cultural da Marinha. Assim, praticamente eu não dei mais aula no final do ano, porque todos os dias eu tinha que levar uma turma em algum lugar e todas as turmas queriam comigo. Alguns professores falavam, não, eu vou levar tal turma. Por que Teve será? uma turma, É. eu passei vergonha, porque teve uma turma que falou, um determinado professor falou assim, não, porque eu vou levar vocês a tal lugar. Ah, não, a gente quer ir com você não, a gente quer ir com a professora Juliana. Caralho. Caraca. Pô, mas é muito mais tipo, aí tu vai com uma professora de matemática, naquela época inventaram a matemática, aí tu vai com a professora de história. Pô, a matemática foi inventada assim, Naquela assim, é muita diferença, tá ligado? Não, eu ganhei o apelido de guia turístico, né? Aí, E tipo, ninguém ia aí, ninguém queria ir nesse passeio. Aí chegou no outro dia de manhã, tinham 40 alunos no A turma refeitório. inteira. É, a turma É, inteira pra ir no passeio. Uma coisa que eu fiquei muito triste, cara, que a gente não foi na fábrica da Coca-Cola por causa da pandemia. Ah, é. É. Pô. É. Já tava Tava pensando. agendado. Já tava pensando como comprar um lote, chegar aqui na escola vender. Eu já tava R$2. pensando em chegar em casa com um lotão assim de Coca-Cola na mão. Tava agendado e, né, caiu por terra e até hoje não teve outro. Ó, E agora a gente vai ter, né, esse novo aí do estado, vai ser esse ler, vai ser né? quando? 29, 30 e 31 e 1º de setembro. Pra compensar que não vai Ué, ter mas dia ninguém da falou vida. nada pra gente. Aí, não, é que ainda vai ser, ainda estão O Henrique organizando. tem que ser convidado. Vai, Nós vão todas estamos- as turmas, Pera vão aí. todas as turmas, O cada dia é uma turma. Henrique, a gente tem que ter privilégio aqui nesse colégio. Nós somos os faz tudo. a gente é o último que sai da escola, então. Se tiver pô, uma geladeira ruim, a gente É, é o eu certo. tudo certo, tá É ligado? aluno barra funcionário. Severino. É aluno barra funcionário. Severino. Estamos quase ganhando salário mínimo aqui. Ó, quero meu salário. Começar a cobrar mais. Começar a cobrar. Mas, e aí, mano? Ô, voz de fundo, você quer fazer alguma pergunta pra professora? Voz de fundo. Oi, ninguém liga. Comentarista. Qual é a voz de fundo? Dá um alô aí pra professora, só pra eles ouvirem sua voz. Uma pergunta. já ouvi dali. Ah, Ah, você não tem nenhuma pergunta, cara. É uma curiosidade, né? quer dar um alô pra câmera, cara? Vem cá, chega aí. A nossa voz de fundo vai aparecer, chega aí, voz de Chega fundo. aí, cara. Pô, tá com vergonha. Só pra não desmerecer você, vai lá. Ó, essa aqui é o Pedro, nossa voz de fundo de hoje. Ô, menino, Chega pra cá, chega pra cá. E Essa aqui é ele, a voz. vai, e ele vai fazer uma pergunta. Abaixa, abaixa, Ele é abaixa. mais funcionário que a gente, tá? Agora vai lá, pergunta pra aleatória aí. professora alguma coisa. Qualquer Você chegou coisa. agora, você deve ter várias curiosidades. Pô, mano, que eu tinha uma medalha falou. O professor Vitor fala tudo. Fofoqueiro ele. Pô, quem é aluno do Vitor não teria mais pergunta pra Juliana. Pior que é A verdade. história que ela contou do Bruno pra vocês, eu já sei de trás pra frente. Tá bom, Ele, então. dia. Então você vai saber uma coisa mais importante. Quando que ela vai trazer? Ele trouxe brownie pra vocês? Ainda Não. Mas vai trazer. Ele trouxe brownie pra gente? Não. Professor Vitor. Ih, amor. Vamos cobrar aí, ó. Próxima Você- aula. Eu não sou a Próxima. Juliana, mas eu quero brownie. Eu quero, também gosto. Ó, Só você? a gente não vai casar com o senhor. Mas eu quero brownie. Mas eu nós quero queremos brownie. Vai ter brownie no teu casamento? Tem que ter, né? O bolo vai ser, tá ligado? Bolo de brownie. Pô, menos de um brownie, um bolo de brownie eu não aceito. É o puder passar a mínimo. receita. Pelo pra menos de mim, um eu pedaço eu não agradeço. aceito. Menos de Ó, 10 e, pedaços. Aproveitando também, eu fiquei sabendo que o senhor faz várias festinhas pro segundo ano. Eu também quero. Pra mim não quer. Hã? Pra mim não quer. Então no segundo tu não falou. Ó, quem te caguetou Tem aqui, sim. ó. Ó, tem sim, Tem é. sim. Ah lá, tá Aqui vendo? tá Vocês vendo? estão
Não É, tem. olha lá, tá vendo? ó? Crescente. Não é culpa nossa. Se ele chegar gordo em casa, ó, não é da gente. Vou pegar vocês. Pior que é só eu, né? João? Pô, faz inveja. O que teve no último café de vocês, quarta-feira? Ontem, né? Ontem. Bolo, pão, mortadela. Ah, isso ele não me panetone. contou. Ih, deu ruim. Isso ele não me contou, a dieta dele. Ó, eu sou cego, surdo e mudo, eu não participo de nada. Ele ficou Fala, só nem no som, comigo. ele ficou só no cafezinho. Mas tu tem boca, né? Tu comeu. Fala nem comigo, pô. Fala, ele não comeu, né? Ele só trouxe pra vocês. Não, não comeu não. Só um no pedacinho, cafezinho. só um pedacinho, só um Sim, pedacinho. conheço. E ainda tô mais errado que ele dividindo com a gente. E foi na sala de vocês. Ah, tá de sacanagem. Não, tá de Cobra sacanagem. aluguel, Que cobra aluguel da audácia. casa. Tô falando que aquela sala virou salão de festa. Todo mundo quer ficar na nossa sala, É, meu, todo ó, mundo. vou fazer uma divulgação aqui rapidinho. Quem quiser fazer festa lá na sala do IFIC, tá? A gente autoriza, só tem que comprar a gente com comida. Cachê. O aluguel é comida. 50 conto pra Ai, cada. a gente não Ah, é tá faxineiro, não arruma a sala, tá? Não, Quem fez a festa Não, foi eu o varri a Carlos. sala A depois. faxina é por Aí, conta de quem é, aluga. por conta de quem arruma. É, tem que ceder o espaço, tem que limpar. Então, gente, É isso, infelizmente família. a professora tem que voltar a dar aula e a gente tem que voltar para a belíssima presença do nosso professor. Tu vai fazer uma pergunta também, que ele também é nossa voz de fundo. Quer fazer uma pergunta, professor? Ah, vamos lá. E aí, professora, como é que é a expectativa de casamento? Como é que tá? E a expectativa que eu quero dizer é com relação à vida 2 mesmo, de fato. Porque namorar é uma coisa, casar, morar junto é outra. É, a gente, né, logo que a gente começou a namorar, em alguns meses a gente, vamos casar, a gente já sabia, né, que a gente não queria brincadeira, que a gente queria casar, formar uma família. É, mas assim, Decidido. mas no dia que a gente foi no cartório, até então, casar, a gente tá fazendo enxoval, organizando as coisas, é uma coisa. No dia que você vai no cartório, né, preenche os documentos, entrega os documentos, aí eu cheguei em casa e falei assim, caraca, aí a ficha caiu. Eu falei assim, caraca, agora eu não vou mais estar em casa, eu não vou estar mais com a minha mãe, meu pai, eu vou ter que sair de casa. Vou ter que... Aí a ficha caiu. Mas assim, eu e Vitor, nós assim, somos muito parceiros, muito amigos, óbvio, né? Tem um amor e a gente pensa praticamente da mesma forma, temos vários planos, a gente quer construir a nossa família. Então, a nossa convivência, né, o nosso relacionamento é algo muito leve, muito tranquilo. Então, eu acho que isso, né, vai seguir, espero. E a gente tem um trato até os 97 anos juntos. Então, já falei pra ele, Ué? Esse até os aqui, ó, 97. esse aqui apostou comigo que com 100 anos ia dar mortal na tumba dele. Ele vai, ó. Coincidência ou não, é em caso trata até os 80. Até os 80? Mas de casado. Com 100 anos ele vai dar mortal na minha Nós frente. somos a Vai ficar 97 de registrado idade. lá. Vai no ficar vídeo. registrado. É isso. Se eu até lá eu estiver vivo, Pô, qualquer pera coisa ele vai dar mortal do lado do meu túmulo, assim, ó. Não, Aí, Eu não. vou assistir. do lado não, tem que ser em cima. Agora Não, do lado peraí, não. surgiu uma nova pergunta muito importante. Ah. Se preparem. A senhora tá realmente pronta pra passar a vida com o Vitor? Tipo assim, o Vitor pessoa, tá ligado? Pensa, você tem que acordar com ele pra tua cara fazendo careta. Então, nesse nível. Já me pergunta como é que você aguenta. Ele é assim o tempo inteiro. Gente, ele é assim o tempo inteiro. Ele não para quieto. Então é Ele amor fala mesmo. o tempo todo. Ele é Ele não cala a agitado, boca, ele é né? imperativo, é agitado. Quem viu o podcast já viu, né? Como é que o homem fala. Ele é desse jeito. É, E eu também já não horário gosto de também. falar muito, né? Então. Já E complementa. quais são, tipo, os atritos? Tipo, ele gosta de uma coisa, aí você não gosta, aí os dois ficam... Posso ser sincera, a gente nunca brigou. Ah, ainda tem graça. Ah, pode desligar Desliga a câmera que eu não- acabou, não tem mais acabou. podcast. Já não tem mais graça. Nós Tá no nunca início, brigamos. calma, tá no É, início, tá no início. Pô, ele nunca chegou a... Ai, amor, eu quero ver Barbie. Não, nós vamos ver Vingadores. Ah, não teve um negocinho Não, a gente legal. gosta- O que é Barbie, cara? Logo É porque Barbie. foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Do Nós nada, temos os mano. gostos muito parecidos, então assim, é super tranquilo. Gosto Sem musical, graça. fibra, tudo. Então assim, é muito tranquilo. É, mas às vezes não é gosto só não, às vezes é vontade. Tipo, você querer ir num local Mas- e ele não quer. Mas relacionamento, você também tem que aprender a ceder. Às É. vezes um dia você vai em determinado lugar que outra pessoa gosta, outro dia no lugar que você gosta. Então você tem que aprender, né, a ceder, não é só a sua vontade. É a vontade
dos dois e do outro. Mas quem é que manda? É a senhora. Eu, né? claro. Falou que você tá firmeza. Todo relacionamento. Mas é isso, ó. Professora, primeiramente agradecer aqui a presença da senhora, tá? Estamos aqui fechando mais um canal, mais um vídeo do 4x Podcast. Canequinha pra geral, ó. 4x Podcast fechando mais um. Como vai ser agora padrão do vídeo. Se a senhora assistiu o último podcast, já sabe. Palavrinha, olha pra câmera. O que o seu coração tá sentindo nesse momento? Aquela de coach motivacional. Do dia, palavra do dia. É. Ai, gente. Pode olha, mandar um deu até versículo. Pode nervoso mandar um Não, agora. sem pressão, sem pressão. Pode mandar um versículo da Bíblia aí também, não tem Fisolofa problema. pra gente aí. É. Ó, ela é professora de filosofia também, tá? Ó, tem que Véi, sair, ó. não, véi. Ai, Aquele gente, que conceitinho. responsabilidade, Sem caraca. pressão, sem pressão. Acho que acreditar em vocês, acreditar no potencial de vocês, nos seus sonhos, naquilo que vocês querem, correr atrás, não desistam e que no fim dá tudo certo. Aí. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quem é que vocês querem aqui pro próximo vídeo. Vou dar um spoiler aqui pro próximo vídeo. Posso dar spoiler? Tem que ter spoiler, né? Senão não vai ter graça. Claro, todo vídeo tem que ter um Tem. spoiler. Eu deixo, Eu eu conto, ó. Eu vou deixar vocês de tarefa adivinhar. É aluno do Ranhete. Ele joga basquete. Não é o Davi. Já deu uma dica. Joga basquete, não é o Davi. Mano, uma dica. Já tá quase E falando ele- da pessoa. É, quase E ele falou veio- o nome da pessoa. E ele veio de Búzios. Ah, Ah, lá. Cadu. Como se todo mundo Cadu? soubesse. é. Então, Cadu? Não. 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 Não? aí a professora já não sabe, vai ter que esperar o próximo vídeo. É. Agora Tem que entrar lá, tem que Então, ó, assistir. vamos ter que voltar aqui pra descobrir Aí, ó, quem deu é. certo, ela ficou curiosa. Tem que é. Então é isso, galerinha. Valeu! Foi.